hoje é esse aqui, pessoal. Ó. O que há por detrás do quê? Dos dízimos e ofertas. O entendimento que faz prosperar a vida. Eu quero trazer esse tema hoje. É um tema que vira e mexe, você deve estar ouvir alguma coisa na internet, enfim. Mas eu quero te trazer um entendimento já de anos que eu tenho a respeito desse assunto, para que você possa ouvir daqui, desse púlpito, desse pastoreio, uma orientação sobre isso. Porque toda hora, parece todo ano, todo tempo, fica surgindo aquela... porque dízimo é obrigatório, não sei o quê, tal, as mesmas perguntas, sempre. E eu quero dizer para vocês hoje, assim, aquilo que Deus colocou no meu coração, na palavra, a respeito disso. Vamos abrir primeiramente a Bíblia. O primeiro texto que nós vamos ler está em 2 Coríntios 9, 7. Abra aí a Bíblia, por favor. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor ministre aos nossos corações aqui na igreja a respeito desse tema tão importante para as nossas vidas, Senhor. A gente não fica falando o tempo todo sobre isso, mas a gente tem um entendimento claro de quão esse tema é relevante, porque grana é algo presente no nosso dia a dia, e eu sei que o Senhor não precisa de grana. O Senhor é dono de todo ouro e toda prata. Mas o Senhor deixou isso como uma forma de nos mostrar algo. E é o que eu quero pedir ao Teu Espírito que nos use, que me use aqui nessa noite, para conseguir transmitir para os Teus filhos essa mensagem com sabedoria, com graça, com fé, para que o entendimento possa ser mudado, para que a gente seja uma igreja madura nesse sentido, em nome de Jesus. Amém, pessoal. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, introdutoriamente, é que dízimos e ofertas, irmãos, não é sobre dinheiro. É sobre coração, é sobre aliança e sobre maturidade. Deus não está te cobrando taxas quando Ele te requer o dízimo. Deus não precisa do nosso dinheiro. Entenda, você sabia que o lastro das riquezas que o mundo tem não é a cédula? Que o que garante a cédula são as reservas, por exemplo, de ouro que um determinado país tem para garantir que aquela cédula que aquele país tem realmente vale aquilo. Claro, tem outras situações também. Mas tudo que nós temos, irmãos, vem de onde? Fala para mim alto. Vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Outra coisa, o texto que nós acabamos de ler diz que a gente não deve fazer nada por obrigação. E nós vivemos dentro dessa dimensão, onde não é porque ninguém está nos obrigando. Se a gente quiser entender como obrigação, é algo que eu mesmo estou me obrigando, e não que tem ninguém me obrigando. Eu, no meu entendimento, na minha vida, na minha casa, eu entendo que é minha obrigação, minha. Mas não porque tem alguém me obrigando, seja pastor, seja procurar alguma desculpa bíblica para poder falar assim, olha, você tem que fazer isso, porque se você tem que dar os 10%, porque isso, aquilo, outro. Não é através disso. Mas é uma coisa que a gente mesmo se coloca em entrega por causa do entendimento que a gente tem de aliança, de amor, de maturidade e de como a gente deve colocar também o dinheiro no seu devido lugar. Porque se a gente não coloca ele no seu devido lugar, ele vai se tornar um ídolo, um Deus na nossa vida. Quantos entendem isso? Amém até aí? Outra coisa. Dízimo e oferta não são barganhas espirituais. Entenda, gente. Que dia foi que o homem foi feito na criação?
Cadê os Bíblia da igreja? Muito bem. E todas as demais coisas foram feitas que dia? Do primeiro ao quinto dia. Não é isso? Então, quando o homem chegou, Deus já tinha lhe dado tudo, não tinha não? Sim ou não? Então, como é que pode ter barganha? Por isso que Paulo vai dizer, quem foi que primeiro deu alguma coisa para Deus para depois ser recompensado? E outra coisa, a gente recebeu tudo, a gente não cuida bem, a gente não cuidou bem nem da nossa própria relação com Deus, caímos no abismo do pecado, e o próprio Deus, depois de ter nos dado tudo, ainda deu de novo o seu próprio Filho na cruz para nos resgatar de volta. Você pode dar glória a Deus por isso? Então ele é um Deus generoso, dadivoso, um Deus misericordioso, um Deus que se estende continuamente sobre nós, independente de nós. Você não acordou hoje, bom ou ruim? Você não está aí? Será que se Deus pegasse uma lista e falasse assim, olha, deixa eu ver hoje quem tem um pecado aí, quem tiver um pecado hoje eu risco do mapa, quem ficava? Porque Deus é gracioso, a gente está aqui. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Mas não é barganha, não é troca com Deus. Deus nos dá tudo primeiro, gente. Ele nos amou primeiro. Aleluia. Agora, durante essa mensagem, o que é que eu vou querer explicar para você? Que dízimos e ofertas, eles fazem parte da pedagogia de Deus. Ou vamos usar uma linguagem mais simples ainda, da maneira como Deus usa isso para nos ensinar sobre tudo na vida. E ele usa a questão do dinheiro porque abaixo dele, se tem uma coisa presente na nossa vida, o tempo todo é o quê? Dinheiro. Você se moveu para cá? Dinheiro. Ah não, Alex, eu vim de pé. Mas você não veio nu, veio? Teve que se calçar, teve que se vestir. Ou seja, está muito presente. Então, Deus vai pegar uma coisa que é presente na nossa vida e vai usar isso para poder nos edificar. E eu estou dizendo uma coisa aqui hoje. Se o teu entendimento mudar a respeito disso, se você já é próspero, Deus vai te prosperar ainda muito mais. E eu não estou falando somente de grana, eu estou falando de tudo na vida, meu irmão. Porque não adianta você prosperar só com grana. Se você não prospera espiritualmente, não vai adiantar prosperar com grana. Se você prospera com grana, mas não prospera como ser humano, como parte emocional, gente madura, que sabe viver, não vai adiantar. Então Deus vai usar isso como uma forma de nos ensinar algo, porque o dinheiro está presente no nosso cotidiano, e a forma como a gente lida com essas coisas materiais revela muito sobre quem nós somos. Sim ou não? Concordam comigo? A forma como a pessoa lida com as coisas materiais revela muito a respeito da pessoa. Revela ou não revela? Pronto. A mesma coisa, a forma como a pessoa lida com Deus revela muito sobre a pessoa. Sim ou não? A coisa é tão séria que Jesus chegou a ponto, por exemplo, de colocar um contraste de serviço entre Deus e Mamon, que seria essa entidade que, se você idolatra o dinheiro, essa entidade é que recebe o teu louvor, porque o dinheiro em si é apenas o quê? Uma cédula, um papel que vale algo. Mas por trás dele existe uma entidade maligna, um demônio maligno, que se você adora aquilo, você vai ficar prostrado diante daquilo, você está adorando aquela entidade e você vai ter os resultados dessa vida de idolatria a essa entidade. Vai arruinar a tua vida, a tua relação com Deus, com as pessoas. E no mundo de hoje, onde existe uma tendência das pessoas, e está muito forte essa coisa de impulsionar as pessoas a prosperar, eu não acho isso ruim de todo, porque a gente também não pode ter uma visão sobre a vida medíocre, de escassez e de ficar o tempo todo só puxando para baixo. A gente tem que querer melhorar, tem que querer avançar, sim ou não? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, por detrás desse discurso de avançar, de crescer, muitas vezes se esconde uma certa idolatria ao dinheiro. E a gente precisa ficar distante disso e ser um povo abençoado, próspero, que cresce, que avança, que
avança em vários níveis na vida, sem necessariamente se prostrar diante desse altar de Mamon. Olha o que diz Mateus 6:24. Você quer que eu prove isso? Mateus 6:24. Olha o que diz. Jesus falou assim, ó. Vamos juntos aqui na tela? Ninguém? Vamos lá juntos. Vamos lá. O da tela. Vamos lá. Ninguém, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ou seja, houve uma comparação. E quando Jesus faz essa comparação, ainda tem uma coisa interessante que eu até comentei aqui em algum dos cultos. Acho que foi na semana passada que a gente estava falando sobre o que é servir. Foi semana passada mesmo? Como é que Jesus faz essa comparação? Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. E pega um desses senhores, é as riquezas ou mamon. Pô, mas o dinheiro em si, eu não tenho como servir ao dinheiro. Porque o dinheiro é um pedaço de papel. Ou é um númerozinho. Ou uma chave de Bitcoin. É alguma coisa desse tipo. Como é que eu vou adorar isso? Como é que eu vou servir a isso? Como é que se serve? Preste atenção nisso. Quando você pauta a sua vida com base no que aquilo ali diz. Entenderam isso? Servir ao dinheiro é você pautar a sua vida, suas escolhas, suas decisões sobre o que aquilo diz, aquele saldo, aquela quantia de dinheiro diz. E não indo a Deus e dizendo, Pai, o que é que o Senhor quer da minha vida? O que é que o Senhor espera de mim? E não dizer, meu Deus é meu dinheiro no meu bolso, eu faço o que eu quero. Olha quanto eu tenho, eu faço o que eu quero. Pronto, idolatria. Está vivendo a vida de forma errada. Então, será que a questão para Deus é quanto damos a Deus? Ou será que a questão para Deus é... Obrigado. É só para entender a linguagem. É porque começou a fazer calor aqui. Então a questão não é quanto eu dou. Será que a questão não é quem é que governa o meu? Sim ou não? Quem é que governa meu coração? É Deus ou quem governa meu coração são as coisas daqui, as coisas materiais, as riquezas desse mundo? Então, quando Deus fala de dízimo e oferta, isso vem desde o início. Lembra que desde o início Deus pediu uma oferta a Caim e a Abel. Isso aí, gente, não tinha lei, não tinha nada ainda. A lei vem depois, porque Deus está instruindo o povo. Mas no caráter de Deus, sempre teve isso. Deus chega, bota o homem no jardim e fala assim, estou te dando tudo, mas você vai poder me ofertar algo o quê? Bote os nomes nos bichos. É uma maneira de Deus fazer o homem o quê? Participante daquilo que ele já está fazendo. Então, quando a gente dá dízimo e oferta, uma das coisas que Deus nos ensina é que não é que Ele está precisando do nosso dinheiro, mas é que Ele está abrindo uma oportunidade para nos tornar participantes do que Ele faz. Amém ou não? Estão entendendo isso? Então, isso forma caráter, isso revela as nossas prioridades, isso faz com que a gente estabeleça um compromisso e uma aliança. A pessoa fala assim, eu tenho uma aliança. Quem tem aliança aqui, pessoal? Não estou falando o objeto, não. Aliança, contratos, compromissos com pessoas. Fala aí para mim. Aliança. Quem é casado tem, né? Mas fora de você que é casado, se você é profissional, você tem que ter aliança com teus clientes. É ou não é? Se você abriu a porta de um comércio, você tem que ter aliança com todo mundo que você atende ali. Você tem que ter um compromisso. Se seu pai e sua mãe colocou você numa escola para estudar, você tem o quê? Também uma aliança ali. Tanto com seus pais que te colocaram para estudar, como também com aquelas pessoas que estão ali para te ensinar. Tem que ter aliança, tem que ter compromisso. Então, dízimos e ofertas nos ensinam sobre aliança e compromisso. Também dízimos e ofertas servem para sustentar a obra de Deus em todos os tempos. Sim ou não, gente? Deus usa a grana para sustentar a sua obra em todos os tempos. O que mais?
dízimos e ofertas vão te libertar do amor e da idolatria ao dinheiro. É dando que se recebe, diz a palavra do Senhor. E outra coisa, uma pessoa verdadeiramente rica não é aquela que tem muito dinheiro. Verdadeiramente rico é aquele que treina a prosperidade de ser generoso no que doa. Então tem gente que não tem muita grana, mas é generoso. Já tem gente que tem grana que só, mas é uma mão que pode botar um sorrisal aqui dentro, entrar na piscina, mergulhar, nadar 50 metros, sai do outro lado, o sorrisal está inteirinho dentro da mão. Só. Não é esse tipo de prosperidade que Deus deseja para nós. Então, para que a gente entenda isso, eu separei essa mensagem em alguns pontos. E o primeiro deles é a gente entender que tudo primeiro é graça de Deus. Amém? E por isso, então, tudo primeiramente é graça de Deus. Deus faz a sua chuva cair sobre a terra. Rega tudo, todos. O alimento que parou na tua mesa hoje veio da terra. E a terra só produz porque Deus dá, irmãos. Você sabia disso? O homem, uma vez, pegou um caroço de feijão. E ele dissecou o caroço de feijão todinho quimicamente e fez todas as pesagens químicas do que tinha dentro de um carocinho de feijão. Aí ele pegou os elementos químicos separadamente, na mesma proporção, colocou dentro, misturou tudo, colocou dentro de uma cápsula e plantou. E do lado ele pegou um feijão desse que você encontra em qualquer lugar e botou no outro. Me diz aí, qual foi dos dois que germinou? Aquele que já existia. Porque quem dá a vida, quem dá o alimento, quem dá o sustento, quem dá tudo é quem, gente? Fala bem forte para eu ouvir. É Deus. Fala, é Deus quem me sustenta. É Deus quem me provê. Repita, é Deus quem me provê. Ele quem nos dá tudo. Tudo, tudo, tudo. Se a gente abrir a Bíblia agora em Gênesis 14, ainda mais um texto, é um texto relevante para a mensagem de hoje. Se você vê o que esse texto diz, o que aconteceu com Abraão. Isso também é antes da lei. Quando eu falo de antes da lei, porque tem muita gente que fala assim, não, dízimo é coisa da lei. Não, não é coisa da lei. Ele passa a existir na lei porque a lei existe. Mas existe um princípio, um fundamento por detrás dos dízimos e ofertas, que, como eu estou dizendo, são um ensino para nós importante para a nossa vida. Olha só o que aconteceu com Abraão. Eu quero ler esse texto com calma aqui com vocês. Vamos lá, olha só. Então Melquisedeque, por favor, fica de pé aí. Fica de pé aí, Melqui. Olha aí, ele até inclusive está aqui hoje. Palmas, irmãos. Melquisedeque está conosco. Aqui. Então Melquisedeque, ele ainda fez assim, ó. Obrigado, Mel. Então Melquisedeque, rei de Salém. Olha só. Ele recebeu o primeiro dízimo? Ele primeiro fez o quê? Trouxe. Ele trouxe o quê? Ele trouxe pão e vinho. Inclusive, esse cara é um dos mistérios da Bíblia. Melquisedeque, rei de Salém, que as pessoas dizem que pode ser, inclusive, uma manifestação do próprio Cristo no Antigo Testamento. É uma das vertentes, não é a única, né? A gente não pode afirmar categoricamente. Mas veja que ele era rei de Salém, veja que ele trouxe pão e vinho. O que foi que Jesus instituiu na ceia? Pão e vinho. Isso aqui, irmãos, isso aqui é nos primórdios. Isso aqui é nos primórdios. O que é que a gente come aqui na ceia? Olha só, ele trouxe o quê? E ele era o quê? Sacerdote do Deus Altíssimo. O que é um sacerdote? Era aquele que estava na posição de receber ou dar algo em nome de quem? De Deus. Esse é o sacerdote, pô. O sacerdócio hoje está sobre o santo, sobre a igreja. Amém? Nessa época existia esse sacerdote. Depois, no tempo levítico, existiam a tribo dos sacerdotes. Existiam. Era uma tribo inteira do povo de Israel, que era formado de levitas e sacerdotes. E depois... Ó,
E depois esse sacerdócio Jesus se torna o sacerdote, o sumo sacerdote, e através de Jesus nós podemos ofertar ofertas agradáveis diretamente a Deus hoje como igreja, como santos do Senhor. Então Jesus instituiu o sacerdócio de todos os santos. Estão entendendo até aí, pessoal? Então antigamente tinha mediadores, mas agora cada um tem o seu sacerdócio diante de Deus, ou seja, nossa relação é direta com Deus. E temos esse sacerdócio por intermédio disso que nós vivemos, também como o quê? Igreja, que é o corpo de quem? De Cristo. Também falei igreja, corpo de Cristo. Então assim, olha só. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Passa. Ele abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus. Se ele abençoa Abraão, ele é superior. Não é isso, pessoal? Nesse momento bíblico, o que abençoa é superior a quem é o quê? Abençoado. Vamos lá. Olha só o que ele continua dizendo. Bendito seja o Deus Altíssimo. Duas coisas agora, ó. Não, volta um pouquinho. Peraí que minha... Que versão é essa aí? Não, mas dá para puxar daqui. Dá para puxar. Olha só. Bendito seja o Deus Altíssimo. Qual é a última frase ali? Criador de quê? Ou seja, o que é que ele está dizendo? Antes de você existir, Deus já fez tudo e te entregou. Primeira coisa. Ou seja, ele proveu todas as coisas. Segunda coisa, ó, está no outro versículo, ó, mais na frente, ó. Bendito seja o Deus Altíssimo também que fez o quê? Entregou os seus inimigos nas suas mãos. Ou seja, Deus tanto proveu a base, como depois deu vitória sobre os inimigos. Esse é o seu Deus? Esse é o meu Deus. Aí agora, só depois disso, olha o que diz o texto. Então Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque pediu o dízimo para Abraão? Pediu? Melquisedeque impôs a obrigação a Abraão? Mas olha o que ele diz. Quem criou tudo foi Deus Altíssimo. Te abençoou. E quem te deu os teus inimigos nas tuas mãos, sabe quem foi? Foi Deus que te abençoou. Aí Abraão fala assim, então, é aqui mesmo que eu preciso o quê? Entregar o meu melhor. Entregar o meu dízimo. Ele não tirou isso da cabeça. Certamente existia alguma cultura que já estava imbuída, já estava intrínseca na relação de alguém com alguém de autoridade. Olha só que interessante isso, irmãos. Estão entendendo a palavra até agora? Então eu preciso entender o que Abraão entendia. Que tudo é de quem? Como diz a música do padre. Como é? Tudo é do Pai. Vai. Glória, é dele a vitória. É o que na minha vida? Alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se eu sou pobre pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me deu tudo por amor. Alguma coisa assim. A palavra do Senhor também diz lá em Salmo 24:1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo, o mundo e tudo que nele habita. Tudo é dele. Também Ageu capítulo 2, versículo 8, vai dizer o seguinte. Ageu 2:8. Tanto a prata, vamos juntos? Me pertencem,
declara o Senhor dos Exércitos. Dê glória a Deus. Aleluia. Outra coisa, olha o que diz agora Deuteronômio 8, 17 e 18. Você está trabalhando? Você está produzindo riqueza? Você já deixou de ser um consumidor para ser um produtor? Porque todo homem, principalmente o homem, a mulher também, mas todo ser humano tem que chegar a um momento da sua trajetória que ele deixou de ser um consumidor para ser alguém que está produzindo algo, fazendo crescer algo. Amém ou não, gente? Quantos estão entendendo? Se você está só consumindo, o que é que significa? Você está pesando para outros. Deus já entende isso, por isso que Deus às vezes amplia uns para poder ajustar essa balança. Entendeu? Mas Deus quer o quê? Que todos nós nos tornemos produtores. E não apenas o quê? Consumidores. Mas olha só o que diz esse texto de Deuteronômio 8,17. Não digam, pois, no coração de vocês, foi a minha capacidade e a força das minhas mãos que ajuntaram para mim essa riqueza. Antes o quê? Vamos juntos? Alto, gente. O seu Deus, pois a capacidade de produzir riqueza, confirmando o quê? Fala aí, aliança. A ideia de Deus é provisão, a ideia de Deus é aliança, vamos lá, que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, repita comigo assim, ó. Deus nunca vai me pedir algo que Ele já não tenha me dado primeiro. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Nunca Ele vai nos pedir algo que não tenha nos dado primeiro. O apóstolo Paulo, inclusive, esse é um dos versículos que é um versículo chave para o ano que vem. Nossa temática do ano que vem já está mais ou menos já organizada, né? Esse é um dos textos básicos, mas Romanos 11:35, o apóstolo Paulo vai dizer assim: quem foi que primeiro deu a ele para que seja o quê? Recompensado. Quem foi, gente? Ninguém. Diga aí. Diga mais uma vez. Ninguém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Agora, quando Deus usa dízimos e ofertas e aplica isso à vivência do seu povo, é porque Deus está formando em nós um caráter para que a gente aprenda como viver adequadamente de forma próspera nesse mundo. Deus não quer te tirar nada, meu irmão. Pode ter certeza disso. Ele não precisa. Deus não quer te tirar nada, mas Ele quer treinar o teu coração para você saber viver bem, administrar bem as coisas que Ele tem te confiado. Quantos creem nisso? Então eu vou falar agora sobre o que é dízimo e o que é oferta, as diferenças entre os dois e o que é que Deus nos ensina sobre cada um. A primeira coisa são os dízimos. Os dízimos, eles são lastro de aliança, responsabilidade e proporcionalidade. O que é lastro de aliança? Toda aliança ela precisa ter um lastro mínimo pactuado, sim ou não? Quando você fecha um contrato com um cliente, quando você se casa, vamos dizer que você se casou. Aí, de repente, casou. Aí terminou o casamento ali. Tem gente que vai casar em janeiro aqui. Aí, de repente você vai casar. Aí chega no final do casamento, né? Tudo organizado. Aí, de repente, o cara chega no final do casamento, todo mundo indo embora para casa. E o cara fala assim: ô amor, tá bom então, viu? Boa noite, Deus abençoe. E aí ele vai lá para casa da mãe. Isso está fora do contrato. Tá ou não tá? Ou seja, toda aliança, todo pacto tem um lastro básico dentro dele. Quando a pessoa se torna membro aqui da igreja, ela passa por uma instrução para ela entender o que é se tornar membro de uma igreja, para que ela entenda que lastro básico é esse que a gente precisa ter, por exemplo, nessa relação aqui com a igreja. Uma das coisas que a gente precisa ter com a igreja, por exemplo, é congregar na igreja. É ter uma frequência firme. Então, pessoas que vivem visitando igrejas, elas estão
podem até estar ofertando, mas elas não estão sendo dizimistas da relação com a sua congregação, com a sua igreja. Estão entendendo o que eu estou falando? Porque para você ser dizimista, o dízimo requer um lastro firme e fiel, que não depende de outras coisas, de você, de como você se sente. É o teu pacto. Bem ou mal, quando tu termina teu trabalho, no teu dia, tu vai para onde você que é casado? Vai para tua casa, não é isso? A gente tem que ser do mesmo jeito. Tá chovendo, tá fazendo sol, tá um dia difícil, estamos passando por tribulação, tá no dia melhor da nossa vida, estamos vivendo um tempo maravilhoso, mas a gente precisa manter a nossa congregação firme, sim ou não? O nosso ato de congregar, ela tem que ficar firme. Ah, eu estou passando por aperto, mas você está vivendo sem dinheiro? Não está, então dê seu dízimo, seja dizimista. Ah, porque agora eu estou pocando, velho, eu nunca vi um momento desse próximo da vida. Seja dizimista, não tenha pena. Tem gente que quando dava um dízimo de R$100, chegava lá e dava. Agora que tem que dar um dízimo de 10 mil, de 20 mil, de 100 mil, fica com medo. Não, meu irmão. Seja fiel. Porque aquele quem está fazendo na sua vida, está vendo quais são as necessidades e como aquilo pode ser amparado e distribuído. Quantos estão entendendo, irmãos? Dízimo não é subjetivo. Não é uma coisa que está fora, que a gente... Ah, deixa eu ver. Não, dízimo é assim, ó. Pingou na minha conta, o primeiro vai para quem? Vai para a casa do Senhor. Primeiro. Não é... Dízimo não são 10%. Se você quer ser dizimista de verdade, você precisa dar os primeiros 10%. Porque significa prioridade, primícia, significa dedicação, honra a quem te dá tudo, inclusive a força de produzir o que você produz. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a honra. Dízimo não é subjetivo, nem emocional. É assim, ó, pingou, não quero nem saber, eu vou pagar as outras contas, depois eu pago. Dízimo primeiro. E Deus proverá. Eu não sei quantos de vocês têm vivido assim, mas a gente tem procurado viver assim aqui. E é assim que tem sido instruído nessa igreja. Quantos mais podem dizer, glória a Deus, eu vivo assim? Podia ser mais alto, mas é isso mesmo. Depois dessa mensagem de hoje vai melhorar. Dízimo é uma coisa, irmãos, que não faz curva. Dízimo é reto, é firme, é lastro. Fala assim, dízimo é lastro, é firme, é reto, é comprometimento, é aliança. É o que faz a base de sustentabilidade. É através dos dízimos, por exemplo, de vocês, que a tesouraria da igreja, o Ministério de Finanças da igreja, estuda como a igreja pode se comportar e o que ela pode gastar e o que não pode gastar. A gente não pensa nem nas ofertas, a gente pensa naquilo que é dízimo, que é o lastro. Dízimo é uma coisa importante. As pessoas falam assim, mas na época do dízimo, que Deus instituiu isso, ali era a nação de Israel. Olha, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Do mesmo jeito que existia a nação de Israel lá atrás, hoje existe a igreja. Do mesmo jeito. E a igreja, preste atenção nisso aqui que eu vou te dizer, ó. A igreja, ela é a agência do reino de Deus na terra. Quantos entendem isso? E eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe o que é que mais irrita os domínios desse mundo? É que Deus sustenta a igreja. Que a igreja não depende de governo. Sabe por que as coisas são como são? E sabe por que a igreja tem que ser fiel mesmo? Para que a gente não precise se prostrar diante de ninguém. Para que haja, como o Senhor disse, para que haja mantimento na minha casa. Sabe por que a gente dá dízimo, meu irmão, minha irmã? E se você não dá, eu tenho orado, venho orando para que Deus toque seu coração, porque são em diversos níveis que essa mensagem vai tocar e alcançar. Se não está alcançando, eu peço a você, a quem não está aqui hoje, que você indique. Meu irmão, ouça a mensagem que o pastor pregou domingo, por favor. Ouça a mensagem, passa o link, passa adiante. Quando a gente reúne como igreja, a gente está dizendo assim, olha, esse lugar é uma agência do reino de Deus para que haja provisão dentro da casa do Pai e vidas sejam alcançadas e atendidas. E eu vou dizer para vocês, eu sei
de todos os escândalos, corrupções. Eu sou pastor, sou antenado, procuro ser. Sou informado. Eu sei de todos os escândalos, corrupções que podem existir por aí afora. Toda instituição passa por isso. Mas eu quero dizer para vocês, você que congrega aqui há ou quem está aqui desde o início dessa igreja há mais de 18 anos, há 19 anos. A gente tem procurado andar fiel e cumprindo os nossos contratos aqui. A gente tem procurado ser uma igreja que dispensa sobre a vida do pobre e do necessitado a vida inteira. Sim ou não? A gente tem procurado ser uma igreja que você não vai ver, eu não viu. Eu que sou o pastor, dos 4 eu sou o único pastor que sou mantido pela igreja. Você já viu eu enricando por causa de igreja? Depois de 20 anos trabalhando aqui? Hã? Então, não fique nessa onda de ficar se comparando, porque eu sei que tem muita coisa sendo feita em nome de Cristo, em nome da igreja, com dinheiro do povo, que não tem nada a ver com com a missão que a igreja deveria ter. Eu sei disso. Mas isso não significa que por causa disso, os princípios que Deus estabeleceu e o que precisamos viver como reino e como igreja tenham sido aniquilados ou suspensos. Pelo contrário, a gente tem que ser um remanescente fiel, que acredita e que faz conforme a palavra de Deus nos ensina. Quantos estão entendendo? Amém? Meu irmão, Israel não precisava de recursos? A igreja também precisa de recursos. E esses recursos, eles são provenientes de dízimos e ofertas. Mas nós ainda estamos falando sobre dízimos. Só para poder te dar um exemplo. Jesus, tu sabe que Jesus tinha tesoureiro, né, gente? Quantos sabiam disso? Olha o que diz aí João, capítulo 12, versículo 6. Só para você ver. Judas não falou isso por conta de se interessar pelos pobres. Mas porque Judas era o quê? Ele era o quê? Ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, ou seja, Judas era o que de Jesus? Tesoureiro. Ele costumava tirar o que nela era colocado. Isso era o comportamento de Judas. Ou seja, o grupo que andava com Jesus, aquele grupo apostólico, eles tinham um caixa, eles tinham uma bolsa. Veja mais um versículo, João, capítulo 13, versículo 29. Como Judas era encarregado do dinheiro, alguns pensavam que ele dizia que o quê? Comprasse o necessário para a festa, ou o quê? Desse algo aos pobres. Estão aqui as duas razões pelas quais a gente dá dízimos e ofertas. É a mesma coisa do que acontecia e que estava na mente dos discípulos de Jesus que acompanhavam Jesus. Um é para comprar, ou seja, prover o que é necessário para a festa. Quando eu falo de festa aqui agora, eu estou falando para a existência e manutenção do ministério. Ok? Uma das coisas é essa. Dízimos e ofertas é primeiro para sustentar o ministério da igreja. A festa que se faz para Deus. A congregação. A reunião. A pregação da palavra. Os louvores. A adoração. Tudo. Então, primeiro é para isso. E segundo, para quê? Para ajudar os necessitados. É para essas duas coisas. Então, quando você entende que a igreja é esse grupo, você vai ver isso. Agora, como é que Jesus sustentava isso? Abra agora em Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3. Olha o que diz. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e pelos povoados, fazendo o quê? Pregando o evangelho do reino de Deus. E quem estavam com ele? Os 12. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído quantos? 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres lhe serviam com quê? Com seus bens, ou seja, ofertavam no ministério de Jesus. De onde é que vinha o dinheiro de Jesus? De ofertas. Jesus tinha dinheiro para comprar pão para a multidão? Tinha. Mas não tem onde comprar. Jesus tinha um tesoureiro que metia a mão na bolsa e mesmo assim Jesus seguiu à frente? Tinha. Se você precisa de um tesoureiro para administrar a grana, significa que tua grana já passou daquele limite que você pode administrar sozinho. Sim ou não?
Se você tem uma grana que você, até um limite que você consegue administrar sozinho, para que você vai contratar um tesoureiro? Para que você vai passar adiante a responsabilidade? Mas se começa a chegar num ponto onde você já não tem como ficar se envolvendo no cuidado daquilo do que entra e que sai, você tem que botar uma pessoa para isso, sim ou não? Ou seja, estamos falando de alguma quantia um pouco a mais de dinheiro do que uma quantia comum para ser administrada. Quantos estão entendendo, gente? Então, Jesus tinha isso. O grupo apostólico tinha esse caixa. Esse dinheiro vinha das ofertas dos que seguiam, principalmente as mulheres que seguiam a Jesus. E eu vou te dizer, as mulheres hoje também, palmas para elas aí agora, por favor. Elas também continuam sendo sustentáculo na vida. E tem muito homem puxado na orelha pela mulher, porque se dependesse do cara, ninguém dava dízimo dentro de casa. Só porque ela dá, é que o restante dá. Mas eu espero que hoje homens aqui de Deus se levantem hoje para dizer, olha, minha vida está mudando hoje nesse sentido aí. Eu sei que tem muitos homens também que são fiéis. E não tenha medo não, meu irmão. Faça com generosidade para a casa do Senhor. Outra coisa, quando você vai ler o livro de Atos, eu não vou ler os textos agora, mas quando você vai ver o livro de Atos, você vai ver quando a igreja está instituída, como tratava com seriedade essa coisa das ofertas. As ofertas eram trazidas, colocadas aos pés dos apóstolos, e ali tinha um grupo que eram os diáconos, que eles trabalhavam somente fazendo a distribuição adequada de tudo. Aqui na igreja nós temos uma tesouraria. Inclusive, por favor, fica de pé aí, querida. É sempre um prazer apresentar a nossa digníssima tesoureira Regiane, que está ali. Olha ela aí, dá um aplauso ao Senhor pela vida dela. Nós temos uma... Pode sentar, Rei, obrigado. Nós temos, além da tesoureira, nós temos uma comissão de finanças que tem 7 irmãos da igreja, da própria igreja, que de tempos em tempos sentam aqui dentro, ó, para poder passar em vistas todas as contas da igreja e ver o que é que está sendo feito. Porque a gente quer seguir esse exemplo de administrar com transparência, com seriedade os recursos que aqui chegam da vida de cada um de vocês. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia. Vai, puxe palma, minha irmã. Amém. Glória a Deus. Então, não é brincadeira isso. Então, quando a gente entende a pedagogia, o ensino do dízimo, a gente aprendeu que é um lastro fiel. Ou seja, eu não posso desviar. Dízimo, tem gente que diz assim, eu não dou meu dízimo, mas eu compro uma cesta básica e dou para não sei quem. Está errado. Dízimo exatamente significa que você está abrindo mão da gestão desse recurso para uma gestão coletiva feita pela agência do Reino de Deus, que é a igreja que você congrega. Quantos estão entendendo? Você não pode pegar o seu dízimo. Quer dizer, poder pode. Não deveria. Não deveria. Não deveria. Imagine você, está casado. Eu gosto desse... Não, eu vou agora mudar um pouco. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Aí você tem filho, né? Aí você só tem disponível o sábado de tarde. Aí você chega assim e fala assim, poxa, sábado de tarde é o meu dia livre, que eu posso empregar um tempo com o meu filho. Mas não precisa ser com o meu filho, pode ser com o filho de qualquer pessoa. Agora veja se isso tem lógica. Tem lógica para você? Fala para mim, tem lógica? Você pode até fazer isso de alguma forma ofertada, depois que você já cumpriu o laço de fidelidade que você tem primeiro com quem? Com teu filho. Sim ou não? É assim mesmo a relação. Eu estou casado. Rapaz, sobrou 150 conto aqui, eu vou comprar uma picanha. Vou comprar uma picanha daquela para fazer um churrasquinho. Mas eu não vou fazer lá em casa, não. Vou fazer na casa da vizinha. Vem cá. Tem gente que pega o dinheiro do dízimo, foi visitar uma igreja, se empolgou. Vai visitar uma igreja, aí teve um culto show sensacional lá. Aí se empolga, pega o dinheiro do dízimo e entrega lá na outra igreja. Tem lógica isso? O pregador está na internet lá. Minhas ovelhas queridas, manda teu dízimo para cá, manda tua oferta.
enchendo o bolso de dinheiro. O que ele dá é nada diante do que ele arrecadou. Agora tem gente que gosta de ser enganado. O que Deus estabeleceu, sabe o que foi, irmãos? Igreja local. Onde a gente pode estar junto, caminhar junto, ter responsabilidade uns com os outros. E com a grana que vai sendo aplicada e observando de perto. Mas agora surgiram essas mega estruturas de internet. E vai puxando dinheiro daqui, puxa dinheiro dali, puxa dinheiro de um. E as pessoas vão indo a rodo nisso. Por quê? Porque estão fazendo barganhas com Deus. Tudo errado na relação, tudo errado na teologia, tudo errado no entendimento de vida, tudo errado. Se você está nessa, meu irmão, em nome de Jesus, acorde. Acorde. Você não pode desviar do dízimo nem a localidade, nem a fidelidade, nem a finalidade. Não pode. Dízimo é para ser entregue. Olha o que diz Malaquias capítulo 3, de 8 a 10. Vamos ler? Olha como é que Deus se refere ao povo com relação aos dízimos. Olha só, e as ofertas. Vem cá, pessoal. Pode um homem roubar a Deus? Deus dizendo, viu? Contudo, vocês estão me o quê? Roubando. E ainda perguntam, em que nós te roubamos? E aí ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo aonde? Ao depósito do templo. Era a estrutura que eles tinham lá naquele momento. Hoje é a nossa igreja onde a gente congrega. Esse depósito, essa dispensa comum, é na igreja que a gente congrega. Ah, eu visitei uma igreja, pastor. Eu posso dar um dízimo ali? Não, você tem que dar ali uma oferta. Eu vou falar sobre oferta daqui a pouco. Mas deixa eu correr. Vamos terminar esse texto, ó. Tragam todo o dízimo o quê? Ao depósito? Para quê, gente? Vamos ler na tela? Para que haja mantimento na minha casa. E ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Você quer que ele está dizendo? Que se você age por fé, com compromisso e responsabilidade, Ele vai te honrar. Ele não vai te deixar faltar nada, não. Porque na mente da gente vem assim, puxa, mas eu vou pegar aqui esses 10% que eu poderia pagar tal. Não, irmãos, não funciona assim. Na mente de Deus que nos provê, não funciona desse jeito. Enquanto você viver desse jeito, você vai viver escravo do dinheiro, escravo de Baal, amassando barro para Baal. No dia que você quebrar isso na sua vida, você vai viver para Deus e vai desfrutar dos depósitos, olha como ele diz, e vejam, se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês não vão ter nem onde guardá-las. Quantos querem isso sobre a sua vida? Quantos têm vivido isso sobre a sua vida? Dá um glória, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Então a gente não pode desviar. Porque é uma responsabilidade compartilhada. Quantos sabem, irmãos? Você não está aqui agora? Você sabe como é que Deus provê esse lugar aqui para a gente se reunir? Não só o lugar, mas as vidas que aqui trabalham, inclusive do pastor de vocês, através do que Deus derrama na sua vida e você entrega aqui, ó, nos seus dízimos e ofertas. E essa responsabilidade é compartilhada por todos. Quanto menos você participa dessa responsabilidade, mais sobrecarrega o quê? Outros. E a igreja também fica com menos possibilidade de fazer as coisas que precisaria fazer e que a gente poderia estar fazendo mais. Se todo mundo chega com a sua responsabilidade, o que é que acontece? Fica leve para todo mundo. Digamos que eu tenho que levantar essa caixa aqui. Essa grandona aqui da frente. Se eu for pegar sozinho, eu pego ela? Posso até pegar. Acho que quando eu era mais novo eu pegava, talvez com 50 agora não. Se juntar 2 não pega? Pega, mas vai pegar muito peso ainda. Se juntar 4 pega? Pega tranquilo, mas ainda pega peso. Se juntar 10, 20, quanto mais juntar para pegar, mais fica leve para quem? Para todos. É assim ou não é? Teve um pessoal que vivia numa cooperativa de leite. E aí como era? Todo mundo trazia a produção de leite, juntava, tinha uma das fazendas que tinha um tanque de leite.
E aí juntava, todo mundo trazia os leites das suas propriedades, cada um produzia um pouquinho, todo mundo produzia ali, e aquele leite em grande quantidade era revendido para uma indústria grande que comprava o leite todo. E aí foi indo e tal. Aí daqui a pouco, porque sempre tinha um dia, a hora do dia para trazer, né? Aí teve um dia que o pessoal da indústria fez um exame e o leite estava aguado. O pessoal achou estranho. E aí continuou. E o leite estava ficando cada vez mais aguado. O que estava acontecendo? Tinha gente que ia, fingia que estava botando leite, estava botando o quê? Leite misturado com água. Enquanto outros estavam botando o quê? Leite. E outros leite misturado com água. Aí eu te pergunto, aí todo mundo começa desse jeito a fazer isso. O que é que vai acontecer? Enfraquece tudo e daqui a pouco o contrato lá era o quê? Perdido. Sim ou não? É a mesma coisa. Se todos nós conseguirmos manter uma mentalidade de fidelidade, a gente vai ter continuidade na presença de Deus. Se cada um começa a usurpar, tirar dessa responsabilidade o seu braço, veja, irmãos, todos nós aqui desfrutamos da energia, desfrutamos do aluguel do espaço, a gente paga todos os meses aluguel aqui, da água, da luz, dos equipamentos, manutenção, tudo aqui tem que ter manutenção, tem todas as nossas manutenções que a gente ainda fez uma parte aqui, as de lá ainda falta fazer. Tudo isso a gente vai fazendo com o quê? Com a grana que entra nos dízimos e ofertas, que Deus derrama no bolso de vocês, nos contratos de vocês, nos clientes de vocês, na loja de vocês, dando emprego para vocês, para que isso chegue aqui no gasofilácio da igreja. O que é gasofilácio? Que palavrão é esse, pastor? Essa caixinha que a gente coloca aqui para coletar as ofertas. Que hoje muita gente nem oferta mais aqui, já oferta diretamente no Pix da igreja. Não é isso? Já dá o seu dízimo lá diretamente pelo Pix da igreja. Então é a responsabilidade compartilhada, é uma família de fé. Nós somos uma família só. Essa aqui é a nossa casa comum. Você não tem sua casa? Sua casa é sua casa. Aqui não, aqui é a nossa casa comum. Todos contribuem, todos repartem. E quando eu não tenho para contribuir, não tem problema. Se você não tem para contribuir, não tem problema. Você vai participar de tudo como todos estão participando. Essa é a mesa compartilhada do Senhor, sim ou não? Eu tenho bastante, então dê, porque tem outro que não pode dar nada. E o que tem mais, supre o que não tem. E a igreja vai seguindo ao Senhor. E o inimigo vai sendo envergonhado. É assim que a gente vive para a glória do Senhor. Amém ou não? Então você percebe qual é a percepção de Deus? Se alguém não dá o dízimo, Deus percebe como o quê? Fala aí para mim. Roubar. Deus percebe dessa forma. A gente, como comunidade, a gente percebe um peso, uma desigualdade, uma falta. Eu não vou ficar aqui alegando isso, porque Deus é que tem o direito de chamar a mim e a você de ladrão, se Ele quiser. Eu não vou te chamar. Mas Deus tem o direito de chamar. Porque Ele que te deu tudo. Mas se Ele quiser me chamar de ladrão, Ele pode. Ele que me dá tudo. Ele que pode passar minha vida em revista. Ele pode me chamar do que Ele quiser me chamar. Amém ou não? Agora, hoje Ele está ensinando para a gente aqui. Alex, graças a Deus, eu sou dizimista fiel. Quantos podem dar glória a Deus aí? Só os dizimistas fiéis. Dá uma glória a Deus aí. Sou dizimista fiel. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tome cuidado. Porque a relação com Deus não é só dízimo. É dízimo e oferta. Falei comigo? A relação com Deus, no que diz respeito à grana, é dízimo e... Em que me roubais? Nos dízimos e... Opa! Deus, quando criou Adão, olhou e disse, Adão não pode ficar o quê? Só. Então, quando Deus colocou o dízimo, Ele também fez uma mulher para o dízimo. Sabe quem é a esposa do dízimo? Pronto. Se você tem o macho e a fêmea, você vai ter o quê? Os filhos. Sim ou não? Se tiver só o macho sozinho, não gera filho. Tiver só a fêmea sozinha, não gera filho. Mas se tiver o macho e a fêmea, vai produzir filhos. Eu vou patentear essa ideia. Olha só. Mas eu sou dizimista, não sou ofertante. Sabe o que pode acontecer na vida da pessoa que é dizimista, mas não é ofertante?
a pessoa se torna rígida, legalista. Já fiz minha parte. Geralmente, a pessoa que é dizimista, mas não é ofertante, ela se comporta desse jeito. Ela entrega o dízimo aqui e, deixa o pau quebrar lá, não quero saber mais de nada. É assim quem é dizimista, mas não é o quê? Ofertante. Você corre o risco de se tornar rígido, de se tornar inflexível, de se tornar, sabe o quê? Insensível às realidades. E eu vou te dizer por que eu estou falando isso agora, porque a última parte da mensagem é a aplicação final. O reino de Deus, irmãos, ele não é rigidez. Deus, ele não é só dizimista, nem ofertante. Deus nos deu tudo. Deus nos deu seu próprio Filho. E tem um trecho que diz assim, olha, se Deus nem a seu próprio Filho poupou, mas antes o entregou por amor de nós, como negará também o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Deus é dadivoso, é generoso. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quantos creem, irmãos? Vocês estão comigo na mensagem? Eu preciso de um pouco mais de atenção de vocês. Dá um glória aí. Volta de novo para cá. Já só falta mais 2 pontos para a gente encerrar. O próximo ponto é sobre as ofertas. Entenderam aí sobre dízimo? Sim ou não? Agora vamos falar de ofertas. O que são ofertas? Oferta, ela já é um movimento fluido, livre, afetivo, profético. Oferta, ela tem um caráter, ela tem uma estrutura completamente diferente. Apesar de andarem juntos, se complementarem, de estarem todos dois relacionados à mesma coisa, mas são características completamente diferentes. Dízimo é reto. Já a oferta é curva. Já viu que homem é mais reto e mulher é mais... Já viram isso? Pronto. Dízimo mais reto. Mulher, oferta mais... Por que eu estou te dizendo isso? Porque a oferta, gente, ela flui com a emoção, com o momento, com o despertar de Deus sobre alguma coisa. É quando você, às vezes, quer manifestar uma gratidão. É quando você, às vezes, quer manifestar uma expressão. É quando você quer fazer uma entrega total. Fogueira Santa. Mas não estou dizendo que a pessoa que, quando Deus a convoca, quando ela põe isso no coração e ela faz, ela também tem a bênção dela com o Senhor. A proposta que ela faz no coração. Lembra o texto que a gente leu? Cada um contribua conforme propôs aonde? No seu coração. Não por tristeza, nem por barganha, nem por necessidade. Mas Deus ama aquele que dá com alegria. Se o dízimo é o solo, a oferta são as flores que brotam do solo. As ofertas, elas são como cores e aromas diferentes dentro da expressão da vida. A oferta você pode entregar na tua igreja. A oferta você pode ofertar na vida de um missionário. A oferta você está visitando, um amigo te chama para ir numa igreja, tal, você puxa ali um dinheiro, entrega. A oferta é a oferta. Ela flui com o momento. Você pode ofertar diretamente na vida de alguém. Você pode participar de uma campanha da igreja, na oferta. Uma expressão, como a gente teve o Bezalel, que vai ter Bezalel, 2ª temporada. Por falar nisso, né? Essa semana foi do Stranger Things, né, pessoal? Pessoal aí que curte. Vamos ter o Bezalel 2ª temporada para a gente concluir essa parte de cá agora, em nome de Jesus, ano que vem. Dízimo é princípio, é lastro. Oferta, aquela expressão de amor, de entrega. Quando você oferta, você fica com seus poros abertos para expressar gratidão, celebrar o Senhor com a tua oferta. Deus te concedeu uma bênção, você estava orando por uma coisa, aí Deus te concede, você fala, Senhor, muito obrigado. Além de você dizer muito obrigado, joga uma oferta no altar, meu irmão. Joga oferta para a tua igreja, no reino.
Ah, poxa, esse negócio aqui, eu nem pensava que ia, sabe, ia vivenciar isso. Tira o teu dízimo e tira também uma oferta e entrega. Celebra ao Senhor, faz o Senhor participante de tudo que é da tua renda. Entrega ao Senhor as primícias, o melhor, se relaciona com Ele nisso. Ele quer que você viva com o dinheiro aqui, ó, te servindo debaixo dos teus pés. Em nome de Jesus. Oferta é expressão de liberalidade, oferta é expressão de uma fé radical. Olha o que diz aí em Marcos capítulo 12, 42 a 44. Marcos 12, 42 a 44. Então uma viúva, pobre, chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, para Jesus, meu irmão, não tem negócio de valor, não é o valor. Ah, fulano de tal deu 100, fulano deu 10 mil. Deus não tem isso não, gente. Porque quem deu 10 mil pode muito bem estar dando apenas do que lhe o quê? Sobra, do que lhe resta. Enquanto que o que deu 100, deu tudo que podia para o seu sustento. A sobrinha que podia ter não sei o quê, foi lá e ofertou e entregou. Então Deus olha o coração, a maneira como você se dirige para Ele, como você entende essa relação com Ele, como você faz a sua entrega. Olhando monetariamente, o texto diz, 2 moedinhas de cobre de pouco valor. Mas para o Senhor, aquilo ali foi o 100% daquela mulher. Amém ou não, pessoal? Deus olha o nosso coração. Já aquela outra mulher, Maria, eu não vou abrir o texto agora, diz a palavra do Senhor, que ela chegou e quebrou um perfume muito caro aos pés de Jesus e lavou os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Algo que talvez alguém trabalhasse um ano inteiro para poder comprar. A não ser que você viaje para o Paraguai. Demora um ano inteiro para poder comprar. Ela foi lá e quebrou aquela vasilha e derramou aos pés do amado, aos pés de Jesus. Ela adorou escandalosamente. A oferta tem a ver com essa atitude escandalosa de entrega, de dizer assim, Senhor, eu não vou medir nada aqui, porque tudo é teu mesmo. A oferta tem a ver com isso. E os caras criticaram. Ah, como é que faz isso? Ah, por que está fazendo isso? E Jesus disse, deixe ela. Deixe ela. Ela está apresentando sua oferta, está me preparando para o dia do meu sepultamento. Deixa ela. Ela não vai ser esquecida nunca. Aleluia. Você pode ofertar. Inclusive, eu quero dar uma orientação aqui. Aqui na nossa igreja, irmãos, vocês já viram, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Já perceberam isso? Várias açõezinhas acontecendo ao mesmo tempo. É um ministério aqui, é outra coisa ali e tal. E a gente precisa não sei o quê e tal, não sei o quê. E tem os grupos onde a gente, além daqui, a gente vê muita gente também fazendo campanhas dentro dos grupos. A gente precisa ser um pouquinho mais organizado nisso. Por quê, irmãos? Se fulano pede um dinheiro, sei lá, vamos pegar um dinheiro para fazer isso. Não sei quem vai pegar um dinheiro para fazer aquilo e tal. No fim, a gente também pode ter uma perda do que chega aqui no gasofilácio. E aí, quando perde o que chega aqui no gasofilácio, começa a prejudicar a base de sustento de quê? Das contas principais da igreja. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, ano que vem, a gente vai tomar novas posturas com relação a isso. Porque a gente já tem sentido alguns impactos disso aí. Não falo da questão da cantina, porque cantina a gente vai comer mesmo, gastaria aí. Mas quando os ministérios precisarem fazer campanhas para levantar, a gente também tem que dar um jeito de correr para fora para levantar. Porque senão a gente esgota os irmãos aqui da igreja e na hora que chega no gasofilácio para dar um dízimo, uma oferta, às vezes não dá. Quando a gente pede extra, é extra. Se alguém está pedindo alguma coisa, você tem que entender, não é como dízimo, mas como o quê? Oferta. Se você pode dar como oferta, ok. Mas se você vai mexer no seu dízimo para dar naquele ministério, ou naquele projeto que o irmão fulano, Beltrano está puxando,
Não pode, irmãos. Porque senão você enfraquece o que a gente está fazendo aqui. Quantos estão entendendo isso? Então, por favor, eu preciso que vocês já guardem isso, já coloquem em prática e transmitam também para os demais. A gente vai falar sobre isso mais na frente e ano que vem de novo repetindo para poder a gente ir coordenando melhor essa situação. Mas você pode ofertar. Fulano de tal me chamou, vai ter um não sei o quê, assim, assado da igreja tal, pediu minha contribuição. Meu irmão, entenda uma coisa. Você pode contribuir? Pode. Desde que seja o quê? Oferta. E outra coisa, até no que diz respeito a ofertas, ainda tem um pequeno aspecto que você precisa ter controle. Vou te dar um exemplo. A oferta, ela também tem que estar vinculada à relação. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Aqui você tem relação com coisas, com pessoas. Às vezes surge uma demanda de fora, que você não conhece nada, você não sabe de nada. Uma pessoa lá pedindo dinheiro, não sei de onde, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, não sabe o que é. E você chega lá e fala assim, não, toma aqui, ó. Aí aquilo que é da tua responsabilidade, que está dentro da tua relação, você, ó, não tenho não posso dar não. Aí eu te pergunto, tem lógica isso? Não tem, pessoal. Não tem. Até na sua oferta você precisa... Entenda que Deus disse o quê? Vocês estão me roubando em que? Dízimos e... Não significa que as ofertas que a gente vai dar conforme o que a gente mesmo quer e entende, não. Até o que a gente vai dar de oferta, a gente tem que orar a Deus antes e pedir orientação. Ô Senhor, eu posso fazer essa oferta aqui? Eu posso ofertar nisso aqui? Desse jeito? Aonde é que realmente eu posso ofertar isso aqui? Quantos estão entendendo, irmãos? Você pode aliviar os necessitados. Você tem grana, meu irmão? Eu quero que você tenha muita grana. Se você tem grana, desprenda mesmo, porque Deus não te deu grana para tu ficar acumulando, não. É para repartir. E se você pode, faça. Distribua. Se Deus te deu mais, distribua mais. E se Deus tem te dado pouco, não é porque você tem pouco que você também não pode repartir um pouquinho que você tem. Todos nós aqui, Deus nos chama a viver o caráter do reino de Deus. Amém ou não? Mas tem gente que diz assim, eu não dou oferta. Aí quando você não dá oferta, a sensação que a relação fica é como se você estivesse vivendo sempre no básico de tudo. Sabe quando você tem uma vivência, por exemplo, vou dar uma vivência de casal. Você tem uma vivência de casal. Aí você está todo dia dentro de casa. Só que você chega em casa, entrou em casa, só o teu corpo entrou em casa. Mas você fica no celular o tempo todo, você não dá atenção para a pessoa que está ali. Aí eu te pergunto, é justo isso? É como se você estivesse dando o dízimo, o básico, dizer, eu estou dentro de casa. Mas cadê a atenção, cadê o carinho, cadê o abraço? Cadê o diálogo? Aquilo que é também oferta dentro da relação. Quando você não dá oferta, é como se você dissesse assim, rapaz, tu não soube o que teve lá na igreja? Não soube não. Não, mas eu mando meu dízimo. Todo mês eu mando meu dízimo. Mas não está sabendo do que está se passando, de quais são as necessidades, do que é que precisa aqui e ali. É a mesma coisa do cara que diz assim, eu não já pago as contas daqui de casa? Tu quer mais o quê? É esse o tipo de vida que a gente quer viver? É assim? É esse tipo, mulheres, que vocês querem? Claro que não. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. Até um glória a Deus eu consegui arrancar. Nem foi versículo.
Mas tem aquela pessoa que fala assim, ó, essa pessoa é uma pessoa que é muito frequente nos dias de hoje. Essa pessoa fala assim, você ainda é dizimista, é? Você está preso no sistema, pô. Ainda continuam te enrolando. Você ainda continua sendo dizimista. O pastor ainda está conseguindo arrancar teu dinheiro, teu dízimo. Eu não, pô, eu sou ofertante, eu dou oferta como eu quero, onde eu quero. E a pessoa fala isso contando a maior vantagem do mundo. Está errado. Está em pecado. Deixa eu te dizer qual é o comportamento de quem subjuga o outro a viver só de oferta. Sabe qual é o comportamento? Você deixa o outro sempre inseguro. O outro sempre vai estar dependendo de como está o teu mood, o teu clima, a tua vontade. Então o que rege não é o dízimo, não é o lastro pactual da aliança e do compromisso. O que rege é como você está. Aí quando você está bem, você dá. Quando você não está, você trava. Aí você manipula com a tua oferta. Se conseguiu pagar a conta, beleza. Se o mês foi legal, você dá. Se o mês não foi, você não dá. Aí você está manipulando a relação através dos dízimos, ou melhor, através das suas ofertas. Através das suas ofertas. Deixa eu te perguntar mais uma vez. É justo isso? É justo? Digamos que você fala assim, ó. Marido e mulher. Mulher, sempre que você tiver uma necessidade, me fale. Hã? Cadê o lastro que supre as necessidades? Isso aí é dízimo, isso não precisa ter negócio de conversa, não. Isso é pacto. O básico daqui da sustentabilidade não tem que ser conversado. Eu lembro que a gente passou um tempo aqui na igreja, a gente já tem alguns anos, graças a Deus, fora disso, mas eu lembro que a gente teve uma época aqui na igreja, quem é mais antigo sabe. No dia a gente teve um quebra-pau, quase que teve gente que saiu da igreja aqui na época. Pense aí se fosse isso. A gente baixou as portas ali e falou, quem é visitante sai, porque agora o coro vai cantar. Era o coro da igreja, um coral que tinha que ia cantar. Aí o pessoal, quem não sabia direito o que era, saiu correndo porque ficou com medo. Mas estou brincando, não era isso não. Eu falei assim, agora sai os visitantes, porque agora a gente vai ter um assunto, só você que disse que é membro dessa igreja, a gente vai conversar. E eu sei que a gente foi duro naquele dia, mas às vezes precisa. Graças a Deus, de lá para cá, nunca teve isso. Mas a gente estava vivendo, sabe o quê? De grupo de WhatsApp na igreja, o tempo todo falando, olha, irmãos, está faltando um X para cobrir isso. Olha, irmãos, está faltando um X para cobrir. Quem é dessa época aqui no aprisco? Levanta a mão aí, ó. Os mais antigos lembram disso. Lembram disso. Ó, está faltando um X para cobrir aquilo outro. Não, irmãos. Sabe o que é que eu entendo? Quem nos escolheu para estar aqui? Foi a gente que ficou inventando história? Não, irmãos, foi Deus. Significa que se Deus escolheu, Ele sustenta, sim ou não? Se Ele escolheu e sustenta, Ele vai sustentar como? Através de cada um de nós. E a gente, como igreja, vai manter a nossa estrutura dentro da nossa o quê? Possibilidade. É a mesma coisa de você na sua casa. Se você não pode ter um carro, você vai ter? Você vai viver dentro da tua estrutura, sim ou não? No dia que você tiver um carro e ver que um carro é uma outra família do lado, facilita, mas você tem que ter uma estrutura para ter, sim ou não? Para depois não estar com o carro desfilando e o banco atrás de você. A mesma coisa é a igreja, tem que ter o lastro. Agora pense, a mulher não tem um lastro de sustentabilidade dentro de casa, a família não tem o entendimento do que é que tem ali na base. Ah, quando você souber, me fale, porque aí você me fala e eu vou ver. Aí eu vou ver o quê? Eu vou ver se eu tenho, eu vou ver se eu estou disponível, eu vou ver se eu estou com um humor legal, se eu estou afim. E geralmente quem vive só de oferta, sabe por quê? É porque está gastando o seu dinheiro com um monte de coisas que não deveria estar gastando. Geralmente. E aí, quando dá e quando pensa em dar, aí, não, aqui, sobrou uma coisa aqui, deixa eu dar aqui. Ah, alguém me pediu, eu vou lá, eu vou dar. Mas a vida não pode ser feita só de ofertas. Tem que ser feito de quê, gente? Dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. E o último ponto. Sim, Alex, você falou que Deus está nos ensinando, né? Eu falei, é. Deus está nos ensinando sobre tudo. Ele usa a grana, mas Ele está nos ensinando sobre tudo. Repita assim comigo, ó.
A lógica do dízimo e das ofertas se aplica a toda a vida. Vou te dar exemplos agora. Quantos aqui são casados? Vou te dar um exemplo aqui agora. E quem não é casado, já aprende. E já recebe uma palavra profética de casamento sobre a tua vida, em nome de Jesus. Um companheiro, uma companheira, na parte de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Bota a tua vida em ordem no lugar que Deus está te abençoando aí, ó, em nome de Jesus. Olha só. Todas as relações que a gente tem dízimo e oferta. Eu vou falar de casamento agora. Entre um casal, na relação de casal, tem dízimo e oferta. Como assim, Alex? Vou falar da vida íntima. Vida íntima de casal. Quando você casou, a Bíblia diz que o teu corpo não te pertence mais, mas a tua esposa, e o corpo da esposa não pertence mais a ela, mas ao seu marido. Quando é casado. Quando não é casado, isso chama-se fornicação. É pecado. Então vamos lá. Quando é casado, está falando de quê? De um pacto. Sim ou não? Dentro desse pacto há um lastro de quê? De fidelidade, de aliança. Isso significa que relação íntima sexual, ela não está simplesmente no campo da oferta. Ela está no campo do dízimo. Eu não tenho que esperar o meu melhor dia, se o dia está bom ou mal, se não sei. Não, isso é um pacto, é uma dívida que eu contraí com relação ao meu cônjuge. E que eu preciso cumprir, porque a fonte de saciamento do meu cônjuge sou eu. Eu tenho que cumprir. Ou seja, todo casal precisa ter um lastro mínimo de atividade sexual combinada. Um dia, ou um momento, uma, duas, não sei quantas vezes na semana. Porque o que passar disso não é mais dízimo, é o quê? E pode passar, e pode ter muita oferta, não tem problema. Mas não pode deixar de ter também o quê, gente? O dízimo, não pode. Ó, hoje eu te pego, hein? Tá certo. Aí o homem, a mulher procura um dia, procura outro. Não, hoje não estou bem. Hoje não sei o que e tal. Meu irmão, vai olhar, tem alguma coisa errada. E acima de tudo, se você não está indo buscar ajuda, é porque você não entendeu que você tem um papel a cumprir de dizimista na vida da sua esposa. O marido procura a esposa, cada dia uma coisa e tal, com a cara desse tamanho, um bico desse tamanho. Não sei o que e tal, e porque hoje eu estou assim, hoje eu estou assado, porque eu estou com dor de cabeça. Minha filha, entenda, você tem um débito. Você tem um contrato. E você precisa saber que Deus é glorificado quando você cumpre isso generosamente, alegremente, por entendimento e não por obrigação. Deus é exaltado quando um casal se entende no seu dízimo, na sua oferta. Quantos estão entendendo isso? Aí tem cara, que tem vício. Vício de videogame, vício de baba. Aí não tem dízimo, não tem oferta, tudo está para fora de casa. Ainda tem nega na rua, tem gente que tem nega na rua, não sei o quê, contatinho, não sei o quê, papapá. É dízimo, é oferta, é a vida toda arruinada. Toda arruinada. Porque não está cumprindo o pacto de fidelidade que jurou no altar. Deus é juiz sobre essas coisas. A mulher cuida de tudo menos do marido. Cuida do universo inteiro. Até o colega de trabalho se sente tão bem cuidado por ela e o marido está perdendo, está sendo largado de lado. Não está cumprindo o seu dízimo. Você, mulher, pode fazer tudo o que você quiser de ofertas. Mas você não pode abrir mão do seu dízimo com relação ao seu compromisso com sua casa, com seu marido e com seus filhos. Você, marido, pode ter muitas ofertas, mas você não pode deixar de cumprir a tua responsabilidade com tua mulher e com teus filhos. Mas tem gente que parece que entrou na vida de... glória a Deus, aleluia, alguém...
fluir um glória assim do interior, do fundo, né? Glória a Deus. Sei lá. Aleluia. É sério, tem gente que é maravilhoso para todo mundo de fora. Para os de dentro. A Bíblia diz que quem nega os da sua própria casa é pior do que o incrédulo e negou a fé. Não adianta nada eu ser o show de bola aqui e ali se eu não dou assistência primeiramente na minha própria casa. Quantos estão entendendo? Filho começa a trabalhar, está morando dentro de casa e mãe, começa a trabalhar, fazer um dinheirinho, depois quando faz o dinheirinho, em vez de chegar para o pai e para a mãe e dizer assim, pai, mãe, olha, agora estou fazendo o meu dinheirinho aqui, qual é a minha responsabilidade aqui também? O que é que eu posso ajudar aqui em casa? Não. Quer continuar vivendo uma eterna adolescência. Pais, saibam cultivar caráter na vida dos seus filhos. E filhos, honrem os seus pais. Pais, não irritem os seus filhos, mas instruam eles na admoestação, na disciplina do Senhor. É de criança que se faz o quê? Homem e mulher. E é desde cedo que a gente vai ensinando as coisas, responsabilidades e tudo. Quantos entenderam a questão do dízimo e oferta na vida do casal? No seu trabalho, quem aqui trabalha funcionário, levanta a mão, funcionário. Levanta a mão bem alto. Pronto. Quando você entrou lá como um funcionário, como um voluntário, como alguém que está ali, você fez um acordo, não foi isso? Não foi isso? Você tem um acordo, um contrato ali de trabalho, não é isso? Que diz quantas horas você tem que trabalhar, qual é a sua atividade a fazer, sim ou não? Significa o seguinte, se tu está no meio do teu trabalho, acessando rede social, você está fazendo o quê? Hã? Fala a palavra certa, gente. Roubando o quê? O dízimo ou a oferta? O dízimo. Você está roubando o dízimo. Porque o dízimo é o quê na relação de trabalho? Aquilo que foi o quê? Pactuado. Você trabalha X horas, pelas X horas trabalhadas você vai receber X, sim ou não? Isso é o teu dízimo. Agora eu te pergunto, quais são os funcionários que vão para frente? Aqueles que são só dizimistas ou que são dizimistas e ofertantes dentro da relação de trabalho? Só os que são dizimistas e ofertantes. Os que são só dizimistas ficam ali, ó. Morre ali, ó. Sabe quem é o ofertante no trabalho? Ele poderia sair. Como eu já vi, eu já presenciei coisas. Eu já fui empresário, viu, gente? Há muito tempo atrás. Sabe como é o funcionário que você olha e fala assim, oxe. Aí ninguém segura, bicho. É aquele que dá o final do expediente, ele só sai de perto de você quando você fecha. Ou então ele chega para você e fala assim, ele inclusive já bateu o cartão dele, tal, ele fala assim, eu já posso ir? Velho. Outro nível. Outro nível. Aí tem gente que vai na conversa, que nada, pô, tu é CLT, tu vai ficar comendo de não sei o quê. E pronto, pô. Aí, tu vai ficar de puxa-saco, de não sei o quê e tal. Vá nessa. Não trabalhe não seja dizimista e ofertante não. Agora, seja dizimista e ofertante e veja onde Deus vai te colocar. Sabe com o que é que você vai prosperar na tua vida? Com aquilo que vai extra. O que é que a Bíblia diz? Se você já tiver feito tudo aquilo que já tiver sido mandado para você, considere-se como o quê? Servo inútil. Porque você fez aquilo que te foi mandado. Quem é o servo bom? É aquele que recebe X e entrega X mais tanto. Sim ou não? A parábola dos talentos. Te entreguei 1 talento, tu me devolveu quanto? Eu trouxe 2. Eu te entreguei 2, tu trouxe quanto? Trouxe 4. Eu te entreguei 5, tu trouxe quanto? Trouxe 10. Tu entreguei quanto? Tu trouxe 1. E tu trouxe quanto? 1. Infiel. Ah, mas você colhe onde não planta, você é duro, você é isso, aquilo, outro, não sei o quê. Eu preferi pegar aquele talento, enterrar, guardar, e agora toma aqui teu talento de volta. Infiel. Infiel. Se você não queria administrar, entregue aos banqueiros e deixasse eles produzirem.
Quantos estão entendendo a palavra dessa noite? No trato com seus filhos, no trato com o seu trabalho, no seu tempo, na sua congregação. Tem pessoas que não entendem a vida congregacional. Irmãos, deixa eu te dizer, dízimo na relação congregacional, o entendimento dizimista da relação de presença congregacional é um culto por semana. Dízimo. O que passa disso, oferta. Mas pelo menos um culto na semana você tem que estar na igreja. Isso é desde o Antigo Testamento até hoje. Deus fez o sábado com esse significado. Um tempo de parada para você poder apresentar isso como fidelidade a Deus, como entrega a Deus. Que não é a questão do dia de sábado, pessoal. É um entendimento, não é uma lei. Porque tem gente que trabalha no domingo, pode vir na terça ou na quinta. Como tem pessoas que vêm na terça, ou vêm no culto da quinta, ou vêm no sábado, ou vêm no domingo de manhã, ou no domingo à noite. Mas você precisa se organizar. Se você pode ser dizimista e ofertante, amém. Mas não negligencie seu dízimo, não. Porque toda relação tem dízimo e oferta. Quantos estão entendendo a palavra? Levanta a mão assim e diz, eu estou entendendo. Desculpa a demora hoje, viu, gente? Desculpa, mas eu precisava pregar essa palavra. Ah, eu sou pontual. Dízimo ou oferta? Dízimo. Ah, eu sou responsável. Dízimo ou oferta? Eu sou proativo. Dízimo ou oferta? Oferta. O que é proativo? É aquela pessoa que consegue pegar daqui e levar para aqui. Quem não é proativo, é reativo, ela fica só aqui, ó. É tipo assim, fulano, tu vai ali na banca ver, tu vê ali na banca se tem abacaxi, o cara vai lá e fala assim, olha, volta e fala assim, tem abacaxi. Aí tu fala, quanto é? E não perguntei. Você foi apenas o quê? Reativo. O proativo fala assim, ele já chega e fala assim, fulano, vai ali pegar pergunta ali se tem abacaxi, ele chega, vai lá, volta, fala, rapaz, tem, quanto é? R$5. Ele, pega ali. Está aqui. Poxa, só porque você pegou antes, eu vou te pagar 10 no que valia 5. Toma aqui. Claro que eu sei que na vida nem tudo é assim, pessoal. Eu sei, mas eu tenho que, na minha parábola, eu tenho que... Né? Tenho que fazer você chegar no entendimento de quando você é proativo, o que é as coisas que acontecem. Na sua família. Quantos casaram aqui e vira e mexe tem demanda de família? Alguém que fala, cadê você? Não aparece mais aqui. Já viu isso? Nas demandas de família tem dízimo e oferta. Se você não disser mais ou menos qual é o orçamento para a tua família de tempo, eles vão querer ficar te apurrinhando o tempo todo para poder te cobrar para tu estar ali. E vai tornar a tua vida um verdadeiro caos. Quem tem que dizer para você, ó, meu dízimo é esse aqui, ó, e acostumar, ó, o que eu posso agora é isso aqui, ó, a relação agora é assim. Por que eu estou falando isso? Tem gente que casa e continua vivendo mais na casa de pai e mãe do que na sua própria casa. Está errado. Está deixando de desfrutar a nova vida que poderia ter. Se organize, viva a sua vida com integridade. Quantos estão entendendo, irmãos? Então, precisamos tanto de dízimo como de oferta. Se você não tiver o dízimo, vai virar um caos, porque você não tem um lastro. Se você não tiver oferta, vira uma frieza, vira uma coisa sem graça. Vira a falta de possibilidades. Ah, porque a gente já tem tal... Pô, quer ver uma coisa? Você chega para a família e diz assim, pô, vamos parar aqui agora e vamos chupar um picolé. Dízimo, oferta? Oferta, pô. Dízimo é o quê? A gente já toma café, a gente almoça, a gente janta, toma café, almoça, janta. Ah, hoje a gente, sabe de uma, velho, não precisa gastar muito, pô. Vamos chupar um picolé aqui junto? Vamos sentar aqui no meio-fio e chupar um picolé? Acabou. É o quê? Oferta. É um extra. E a gente tem que estar atento a uma coisa e outra. Quantos estão entendendo? Então, no tempo, no trabalho, no tempo, buscar Deus, servir ao Senhor com o nosso tempo. Até no que diz respeito às nossas relações com as autoridades. Se você está passando, meu irmão,
e você vê uma autoridade, sei lá, vou falar do mais comum, uma viatura. Você está em um lugar e você vê uma viatura. A viatura passa perto de você ou de repente encosta em você. Você manter o respeito àquela autoridade ali é dízimo. É o que existe de contrato. Você dá um cumprimento cordial, sorrir, agradecer pelo serviço que aquela pessoa faz, oferta. A gente pode fazer isso. Quantos estão entendendo isso, irmãos? E isso a gente pode aplicar a todas as nossas relações. Então, o que é que há? Concluindo, o que é que há por detrás dos dízimos e ofertas? Faltou uma, foi? A última... Foi, não? Quebra o time um pouquinho aqui, mas vamos lá. Eu esqueci de mandar? É uma que tem um pai e um filho. A partir de hoje, quando você olhar para as coisas dessa vida, entenda também que tudo e toda relação tem dízimos e ofertas. Você que tem negócio, quantos tem negócio aqui? Levanta a mão. Amanhã é segunda-feira, não é? Não é segunda-feira? Quantos tem negócio? Levanta a mão. Você não tem negócio? Amanhã é segunda-feira, não é? O que é o dízimo? É você ir lá e fazer o quê? Abrir a porta, não é isso? Isso é o seu dízimo. Agora tu dá aquela varrida caprichada na frente. Tu jogar um aromazinho, passar um pano, dar uma coisa melhorada, dar uma ajeitada daqui, puxar a vitrine, melhorar isso, aquilo, outro. Dar uma cumprimentada em todo mundo. Hoje não vai passar um pé de gente nessa rua que eu não cumprimente, não dê um bom dia e ainda vou falar a paz de Cristo, ainda vou desejar a paz do Senhor, ainda vou, se brincar, eu vou puxar aqui para dentro, ainda vou orar. Chegar amanhã e fazer assim, ó, hoje só para quem vier hoje, liga, ó. Se você ficar parado, ligue para os seus clientes. E aí, como é que você está hoje, essa semana, ó? Está precisando de alguma coisa? Chega aí, ó. Isso é oferta. Dízimo é você abrir a sua porta, fazer o básico. Oferta é quando você vai adiante, vai além, se move em fé, em esperança, em amor, em entrega, mais do que o comum. Quantos aqui querem viver uma vida mais do que comum, irmãos? Dá um glória a Deus. Então, se você quer viver isso, faça também assim na sua vida. Chegou o final? Então, o que é que tem por detrás dos dízimos e ofertas? Vamos dizer juntos? Um Deus Pai ensinando os seus filhos a viver. O que é que está por detrás dos dízimos e ofertas, irmãos? Um Deus Pai ensinando os seus filhos a viver. Que Deus possa aplicar essa palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Sem correr ninguém para lugar nenhum. Agora nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas. Nesse exato momento. E depois que a gente entregar os nossos dízimos e ofertas, eu vou falar mais uma coisa. Só depois que a gente entregar os nossos dízimos e ofertas. Então vamos fazer isso agora. Quem é que está...